Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um review em vídeo para o blog targethd.net. Dessa vez vamos mostrar para vocês o smartphone Galaxy Nexus. Olha, tem aviso do Twitter, que bacana. O Galaxy Nexus vai ser exibido para vocês em review. Esse é um aparelho que eu acabei pegando por conta própria. Ele não veio com o Android Jelly Bean. Ele veio com uma versão modificada do Android 4.0. Vai ser feita a troca do aparelho. Aí quando vier com o Jelly Bean eu faço um review específico da nova versão do smartphone ou do sistema do Android, o sistema operacional do Google. Um aparelho com tela de 4.65 polegadas, uma tela ampla, vistosa, bonita. O que deixa o aparelho bonito é que a tela dele é inteiriça, você não tem nenhum botão físico na parte frontal. Isso deixa o aparelho muito elegante. Aqui uma visão geral da parte traseira do aparelho, certo? Uma tampa de plástico que particularmente eu achei frágil, tem aquelas linguetinhas que são fáceis de quebrar na hora de você retirar a tampa do aparelho para colocar a bateria ou para colocar o SIM card, o SIM de operadora. É um cartão SIM normal, um chip SIM normal, então fique tranquilo, se você não tem um iPhone, você não vai precisar daqueles adaptadores. Vamos lá, deixa eu aproximar aqui. Câmera de 5 megapixels com flash LED, uma câmera até que razoável, tá? Para você enviar atualização para o Instagram, para você enviar para o Facebook, essa câmera vai muito bem, não precisa mais do que isso não. Grava vídeos em alta definição e pode quebrar um bom galho em se tratando de dispositivos móveis. Aqui na lateral, visão da lateral do aparelho, deixa eu pôr ele nessa orientação para mostrar aquele detalhe que vocês já viram por diversas vezes, né? A tela desse aparelho é curva, levemente curvada. Então, isso faz com que o aparelho tenha uma melhor autonomia, não só quando você leva o rosto na hora de você falar com as pessoas, na hora de você se comunicar, mas também oferece um melhor agarre do aparelho. Um aparelho bem tranquilo para você agarrar, tanto para eventualmente twittar ou para digitar e-mails, quanto o agarre para falar no telefone. Deixa eu limpar essa tela, porque a tela está com muitas marcas de dedo, né? Vamos lá. Agora sim está um pouco melhor. O botão físico para liga e desliga do aparelho, ou para bloqueio de tela, e os botões de controle de volume do aparelho. São os únicos botões físicos que o Galaxy Nexus tem. Aí antes que vocês me perguntem qual a diferença do Galaxy Nexus para o Galaxy X que é comercializado no Brasil. Só o nome. Essencialmente só o nome. É claro que no software tem algumas diferenças, como basebands e os ajustes de rádio para detecção dos chips das operadoras, mas fisicamente não há nenhuma diferença entre os dois aparelhos. O aparelho que é vendido lá fora é o mesmo que é vendido no Brasil. A única diferença é mesmo o nome e a capacidade do Google atualizar ou não o dispositivo de forma mais rápida. Aqui na parte inferior nós temos o conector para micro USB, para você carregar o aparelho, carregar a bateria do aparelho ou fazer a comunicação de dados, o ponto para o microfone e o conector para fones de ouvido, certo? Eu particularmente não gosto de conectores na parte inferior. Como estou acostumado a colocar o aparelho nesse sentido, quando eu vou colocar no bolso, de cima para baixo, não sei, pode ser cisma minha, ele com o fone de ouvido na parte de baixo, eu teria que colocar no bolso nessa orientação. Aproveitar que recebi uma notificação, vocês vão poder ver o LED de notificação dele ativo. Esse pequeno LED, ele de tempos em tempos, ele fica piscando quando você recebe alguma notificação de rede social, alguma notificação de e-mail, e aí você pode visualizar o conteúdo, pelo menos ficar informado que chegou alguma coisa na sua caixa de entrada. Aqui a tela de bloqueio, lembrando, Android 4.0. O desempenho geral desse aparelho é muito bom. Eu fiquei muito satisfeito com todas as funcionalidades, com todos os recursos que o aparelho oferece.
e sobretudo com a parte da tela. A tela desse aparelho é muito boa e ele é muito sensível, o sistema dele é muito fluido, já que é um Android puro, né? A gente tem uma coisa muito fluida, muito leve na hora de você acionar programas, acionar aplicativos, fazer a transição de telas, os efeitos de transição de tela desse aparelho são muito bons. É um aparelho, sim, de uso muito agradável. Para quem, mesmo isso que eu estou falando com o Android 4.0, eu acredito que com o Jelly Bean nesse aparelho ainda fique muito melhor. Bom, aqui como vocês podem observar, ele organiza os aplicativos de forma prática e ágil, né? Ele já deixa na ordem alfabética, conforme você for instalando, ele já põe na ordem alfabética, o que fica mais fácil para localizar depois. E aí os widgets eles colocaram em uma aba separada. Você pode, por exemplo, se eu quiser colocar um widget de favoritos, de páginas favoritas, é só apertar e simplesmente colocar no espaço vazio que eu encontrar. E aí ele já abre o Google Chrome. Nesse caso, favoritos do Google Chrome. Eu instalei o Google Chrome nesse Nexus porque realmente é um navegador que tanto no Android quanto no iOS está simplesmente matando a pau. Sistema de notificações, o setor de notificações. Você tem os e-mails que você recebe, os aplicativos ativos, a parte de configurações para fácil acesso, você pode ativar ou desativar o Wi-Fi de forma simples. Basta você ir na parte de notificações de forma muito simples. Esse aparelho, vocês vão ter mais para frente um comparativo dele com o Razer Max, que está em testes aqui no Target HD. A gente vai poder comparar melhor o desempenho dos dois. Mas é um aparelho que, na minha opinião, apesar de ter configurações semelhantes ao Razer Max, os dois são muito parecidos, ele se sai melhor, levemente melhor em algumas coisas. Aqui você não percebe travamentos, não percebe atrasos, não percebe engasgos, é tudo muito tranquilo. Por exemplo, eu vou executar o Angry Birds Rio. Perceba a velocidade que o jogo é executado. É um jogo básico, né? Não tem nada de especial, mas ele executa muito rápido. Em jogos mais pesados, a execução dele também é muito boa. Talvez seja um ponto de pecado nesse aparelho. Ele está aqui, no alto-falante traseiro. É um alto-falante pequeno, na minha opinião. E isso faz com que os toques dele sejam reproduzidos com um volume mais baixo. Enfim, o que mais que a gente pode mostrar? Mostrar o YouTube. Esse sistema também permite a utilização de pastas para aplicativos. Por exemplo, a gente tem a pasta do grupo do Google. Eu vou só abrir o YouTube para demonstrar alguma coisa em vídeo para vocês. Bom, para isso eu tenho que ligar o Wi-Fi do aparelho, né? Senão não vai dar certo. Vamos pegar alguma coisa. Vou dar ibope pro Nick Ellis, vai, 366 músicas. Boa noite, 366 no ar com a música 206, Sowing the Seeds of Love. I'm
time made a stand, shook up the views of the common man, love train, rise from coast to coast. Desculpa, Nick Ellis, mas eu vou abaixar o volume aqui. Nada contra você, mas por causa do review. Bom, reprodução simples, básica, fácil, tranquila. A parte de execução gráfica do Galaxy Nexus é muito boa. Lembrando que ele é um aparelho com pelo menos 1 GB de RAM e um processador dual-core de 1.2 GHz. Ele está otimizado para a parte de performance multimídia, e com o fato do seu Android, do seu sistema Android ser o Android puro, não ter nenhuma interface por cima, isso faz com que o desempenho geral do aparelho seja bom como um todo. Vamos parar a execução do vídeo aqui, vamos voltar. O que mais podemos mostrar? Os 3 botões de ação de comando, o voltar, o home e esse aqui que é muito legal, que mostra os aplicativos que estão abertos. Isso tudo está em execução, você pode simplesmente tirar aquilo que está em execução com um simples slide na lateral. Enfim, eu particularmente adorei o Galaxy Nexus. Recomendo, é um smartphone Android para quem quer ter um Android atualizado com aquilo que o Google... como o Google imaginou um smartphone Android. E eu espero receber em breve a versão com o Jelly Bean. Aí eu faço um review só com o Jelly Bean. É um aparelho com preço salgado. Não digo que é o preço padrão do mercado hoje. Você pode encontrar ele entre R$ 1.600 a R$ 2.000. Mas é um aparelho para quem é geek de verdade. Acho que todo geek que se preze tem que testar um dia o Galaxy Nexus, ou tem que ter o Galaxy Nexus como um aparelho referência, ou até mesmo para uso pessoal. Sistema de atualização de feeds sociais ou de e-mails, na minha opinião, é o melhor que tem, é imbatível. A bateria dele é muito boa, ele tem pelo menos uma autonomia de bateria que dê para você usar por um dia completo. Aliás, a bateria dele é de 1750 mAh ou 1650 se você estiver usando a versão Galaxy X. Eu não sei por que dessa diferença, mas a autonomia de bateria dele é realmente excelente. Você consegue sobreviver muito bem com um dia de uso se você tiver um uso moderado. Se você for um usuário mais hardcore, com um uso mais intenso, aí você vai ter uma autonomia de bateria menor, que também não quer dizer que o aparelho não seja um produto proveitoso. Se você conseguir chegar em casa com bateria já é um grande ganho, porque afinal de contas a gente está falando de um smartphone top, com muitos recursos conectados. O 3G dele funciona muito bem. No caso eu estou testando o 3G Plus da Vivo. Ele funciona muito bem. A parte do GPS também é impecável. Então é um baita de um smartphone. O Google com a Samsung acertaram muito bem. Lembrando que é um aparelho Samsung, mas é conhecido mundialmente como Google Phone. Para saber mais sobre esse review, para mais detalhes sobre esse aparelho, é só visitar o targethd.net ou seguir o Target HD no Twitter, no @TargetHD. Eu sou Eduardo Moreira, quem quiser me seguir no Twitter é só me seguir no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.